Graças e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu hoje não pude estar na rádio, na parte da manhã. Estivemos ali na igreja, fazendo uma apresentação ali na igreja, para que a igreja pudesse tomar algumas decisões. Fizemos uma apresentação sobre o tema do momento, o coronavírus. E ao final da apresentação a igreja decidiu, como algumas igrejas e outras entidades também têm decidido, que as pessoas não se direcionem, até os locais, que as pessoas não estejam frequentando os locais, de aglomeração. E aquilo, num primeiro momento, causou uma certa tristeza nos irmãos, mas era o que precisava ser feito. E aí eu me lembrei durante a tarde, da passagem de Lucas, capítulo 21, até porque eu não estive na rádio hoje, eu quero estar compartilhando essa palavra com os irmãos. Amém? Eu quero estar compartilhando a mensagem que eu traria na rádio hoje, e também sempre tenho transmitido pelo Facebook. Eu quero estar compartilhando com os irmãos nesse momento, e eu espero que os irmãos façam bom proveito, que Deus venha falar ao coração dos irmãos, porque essa passagem na verdade nos traz alegria, e o que nós temos visto, ouvido, as notícias, nada mais são, queridos, do que o cumprimento das Escrituras. Nós podemos estar tristes por não nos dirigirmos até o templo, mas por outro lado, e foi o que aconteceu comigo na parte da tarde, o meu coração se encheu de alegria ao ver que as Escrituras, elas estão se cumprindo. Muitos têm as Escrituras como algo irreal, como impossível de acontecer ou de ser, mas linha a linha das Escrituras nós temos visto acontecer. E eu quero compartilhar com você, e o título da mensagem dessa noite é o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí, que você esteja abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas nós vamos ler a palavra de Deus do verso 7 até o verso 19. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós vamos ler do verso 7 até o verso 19. E diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Perguntaram para Jesus: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também dirão: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, e não vos preocupes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos
se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganharei a vossa alma. Essa passagem, irmãos, ela, na grande maioria das Bíblias, ela tem como um título o princípio das dores. E é aqui o próprio Senhor Jesus, quando ele diz, no versículo 6 do mesmo capítulo: então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus já estava orientando, os seus irmãos, os discípulos, os apóstolos, do princípio das dores. E aqui, claro que existem pessoas que acreditam no arrebatamento da igreja, são pré-tribulacionistas. Outros acreditam que o arrebatamento da igreja será durante a tribulação, e outros acreditam que será após. Fato é, irmãos e amigos e ouvintes do nosso programa, que Jesus voltará. Jesus voltará. Independente da sua posição ou não, até daquilo que você acredita ou que você não acredita, as Escrituras estão se cumprindo, e é isso que eu quero chamar a atenção, é o título da mensagem desta noite: o cumprimento da palavra de Deus. Isso durante a tarde encheu o meu coração de alegria, porque pela manhã nós ficamos realmente um pouco tristes, com a decisão de não podermos ir para a igreja, devido ao coronavírus e as suas implicações. Por outro lado, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, quando nós vemos aqui no versículo 11, quando ele diz: haverá grandes terremotos e epidemias. Então, na verdade, nós que temos a nossa convicção em Cristo, nós temos que estar alegres em saber que as Escrituras estão se cumprindo. O dia e a hora, o próprio Senhor Jesus, ele disse, não cabe a nós saber o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, mas é importantíssimo que nós estejamos preparados. Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês essa noite. E nós vamos, através das Escrituras, queridos ouvintes e amigos que me acompanham pelo Facebook, vamos versículo a versículo. Vamos versículo a versículo. E nós precisamos, não é de paciência, mas é de perseverança em nos aplicarmos nas Escrituras e pedir orientação ao Espírito Santo de Deus que nos esclareça aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que perseverar. Muitas vezes nós recebemos alguma orientação, vemos algum vídeo e nós não temos paciência, principalmente se for algo relacionado a Cristo, ao Evangelho. Muitos passam ali o dedo e não dão tanta atenção assim. Mas eu disse domingo passado na emissora, na rádio, que os pregadores eles seguem solitários. Assim foi com os profetas, assim foi com os apóstolos, assim foi com os heróis da fé, eles e os homens e mulheres que vêm pregando a palavra de Deus até os dias de hoje. A palavra de Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Como compreender um Deus que deu o seu Filho, como aceitar, porque nós temos a necessidade de sempre estar pagando algo. Se não tiver um preço, nós não acreditamos, não pode ser de graça. E de fato, o
costume, né, que nós estamos habituados a isso, que tudo tem um preço. E quando vem Deus e entrega seu Filho, é loucura para as pessoas entenderem isso. Mas eu diria para os irmãos que nós não precisamos entender, nós precisamos viver o que Deus nos proporcionou através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Então eu até escrevi algo aqui para compartilhar com vocês, né? Esse pensamento, essa reflexão em cima das Escrituras, né? Em tempos de conflito, pandemias, não se engane, alegre-se, pois a Bíblia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E em outros países, as situações dos cristãos, ela é muito mais grave do que nos ausentarmos do templo para cultuar a Deus. Lá em outros países, existem irmãos que sequer podem ou sequer têm a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus para compartilhar. Aqui está, sobre a mesa aqui. Que fantástico, né? Nós podermos usar da tecnologia e falar livremente aos irmãos e falar a respeito das Escrituras. Vamos versículo a versículo então compartilhar um pouco do que Deus tem para nós nessa noite. Vamos ler novamente o versículo 7 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: Vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e dirão também: Chegou a hora. Não os sigais. O que nós tiramos daqui, queridos, vocês que estão me acompanhando aí pelo Facebook, não sejam enganados. Não sejam enganados por falsos mestres, por falsos profetas. Você que frequenta, né, uma igreja cristã, não seja enganado. Alimente-se, né, no lugar onde você congrega. Ali nós temos os pastores, os professores, os mestres. Ouça as orientações daqueles que querem passar algo para você. Não seja enganado, porque o Senhor Jesus está nos afirmando aqui que muitos viriam em nome dele. Não os sigais, não ouçai essas pessoas, não ouçam essas pessoas. Não seja enganado. No princípio das dores ocorrerão fatos como estes. Pessoas dizendo que são o próprio Cristo. Vamos seguir aqui, o versículo 9 ao versículo 12. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. De novo, é o princípio, é só o princípio das dores. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Tudo o que nós estamos vendo já ao longo da história, ele dizendo aqui, o próprio Senhor Jesus: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem. Quando nós ouvirmos falar de terremotos e epidemias, a Bíblia é atual. Querido irmão, a Bíblia é atual. A Bíblia, eu acredito piamente, a Bíblia é o livro mais atual que nós podemos ler. Nela nós encontramos a verdade, como eu tenho insistido nas minhas pregações, e não fragmentos da verdade.
as Escrituras nos dizendo aqui, haverá grandes terremotos e epidemias. O que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento? Um vírus, irmão, algo microscópico, subjugando o homem em todos os níveis da sociedade, desde os poderosos até a pessoa mais simples. Estamos sendo subjugados por um ser microscópico, mostrando a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis. Portanto, sejamos humildes. Sejamos humildes. Reconheçamos, como diz a palavra de Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Do pó viemos, para o pó iremos. Com muita sorte viveremos 70 anos, e o que passar disso já são dores, diz a palavra de Deus. De novo, um ser que não se pode ver, algo que não se pode ver, subjugando o homem, desde o mais poderoso até o mais simples homem, sendo subjugado. Deus está nos chamando para ser humildes e reconhecer a verdade em sua palavra. Às vezes, nas minhas reflexões, eu fico meditando até quando o homem resistirá a Deus? Até quando o homem seguirá fugindo de Deus? Até quando? Vamos adiante. O versículo 13 diz o seguinte: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Quando ele diz aqui no versículo 12, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos em sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. O evangelho precisa ser pregado. É propósito de Deus, que nós tiramos do verso 12, que tudo isso é propósito de Deus, para que o homem venha ter um encontro genuíno com Deus e sua palavra. Até quando o homem fugirá de Deus? Deus usará a vida daqueles que se declararem cristãos verdadeiros para pregar nos cárceres e nos governos. Em todos os níveis da sociedade, o Evangelho do Senhor Jesus será pregado. Vamos dar seguimento aqui, olha. O verso 14 e 15. Assentai aqui é aceite, pois, em vosso coração, e não vos preocupes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Quem vai falar através das nossas bocas é o Senhor Jesus, de tal modo e guiados pelo Espírito Santo que as pessoas não resistirão, não terão argumentos contra as Escrituras, contra a palavra de Deus e o seu poder. É propósito de Deus, no princípio das dores, que todas essas coisas aconteçam. Vamos adiante. Versículo 16 diz o seguinte: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Que nós tiramos daqui que nós seremos traídos, tal como o Senhor Jesus o foi. O Senhor Jesus foi traído. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi crucificado pelos judeus e em favor de nós. E nós seguimos, a humanidade segue, recusando o sacrifício da cruz, recusando o amor de Jesus Cristo. De novo eu faço essa pergunta essa noite: até quando nós seguiremos resistindo
ao Senhor Jesus e a sua palavra? Até quando? Vamos dar prosseguimento aqui. Lemos o verso 16, o verso 17 diz o seguinte, olha: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Nós seremos odiados. Aquele que se declarar cristão e defender a sua convicção cristã será odiado. No princípio das dores, a política, né, da boa vizinhança, aquele amor velado, né, aquele amor superficial, aquela conduta de nos suportar, e não é dar suporte, é nos aguentar mesmo, ela acabará. Nós seremos odiados. Isso já vem acontecendo. Aqueles que, né, às vezes têm nós como colegas, que nos toleram, muitos não nos tolerarão mais, ficará evidente. É a Bíblia dizendo que nós seremos odiados, tal como o Senhor Jesus foi. É duro de aceitar isso, né? É duro até dizer isso, mas é a Escritura. O versículo 17 dizendo: nós seremos odiados, mas que nós nos preparemos, porque é por causa do nome de Jesus. Aqui o versículo diz o seguinte, ó: de todos sereis odiados por causa do meu nome, por causa do nome do Senhor Jesus. Se nós estivermos dispostos a agradar ao Senhor Jesus, nós teremos que suportar estas coisas. Vamos dar prosseguimento aqui, já estou indo para o final. Verso 18 e verso 19 diz o seguinte: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e a vossa perseverança, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós vamos ganhar o céu. Nós vamos ganhar o céu. O que nós tiramos daqui é que Deus está nos consolando. Deus está nos consolando. Porque aí vem a decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos ganhar a nossa vida aqui nessa vida, ou nós queremos ganhar a eternidade, viver uma vida eternamente na presença de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho? Nós precisamos tomar essa decisão. E a Bíblia não abre precedente, irmãos, para ficar em cima do muro. A Bíblia fala que os mornos serão vomitados. Os mornos serão vomitados. Nós precisamos, e a Bíblia nos orienta a dizer sim e não. Sim e não. Talvez essa seja a hora da nossa decisão, da sua decisão. Você já se decidiu por Cristo? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, será que não é momento de você se reconciliar com Ele? Ou você que sequer ouviu falar de Jesus e das Escrituras da maneira que eu estou expondo aqui para você? Será que não é hora de corrermos aos pés da cruz? Eu afirmo com convicção, irmãos, que haverá um tempo em que as pessoas correrão aos pés da cruz. E eu espero que ainda dê tempo. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Amém? Eu concluo dizendo: você quer ganhar a sua vida aqui ou na eternidade, na presença de Cristo? Fica essa reflexão para nós nessa noite. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração, um período de oração, e eu gostaria que você estivesse orando comigo nesse momento. Se essa palavra tocou no seu coração, se você acha que você deve se reconciliar com Cristo, se você acha que deve correr aos pés da cruz, faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Talvez Deus esteja falando ao seu coração. Amém?
Talvez o Senhor Jesus esteja falando com você. Vamos estar orando, falando com Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite, Pai, colocar as nossas vidas no altar da Tua graça, pedir perdão, Pai, dos nossos pecados, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que estiveram aí me ouvindo, vai o meu abraço. Deus esteja te abençoando em nome do Senhor. Que você esteja sendo consolado pelo próprio Deus. Que o próprio Senhor Jesus venha colocar um bálsamo, um remédio aí no seu coração, nas suas dores mais profundas. A dor que médico nenhum pode curar. Que o Senhor possa consolar o seu coração, como vem consolando o meu. Você que teve perdas no dia de hoje, nós perdemos um grande amigo nosso no dia de hoje, o irmão Jorge. E que Deus console o coração da família Cronenberg. Que nós sabemos que o Jorge está com o Senhor Jesus, não há dúvida sobre isso. Eu não tenho dúvida, eu convivi com o Jorge. E que você possa, querido, você que está me acompanhando, que você possa estar na presença de Deus. Se o Senhor Jesus decidisse voltar agora, que você esteja preparado para a volta dele. Amém? Que você esteja preparado. Deus te abençoe, eu vou encerrar o vídeo agora. E que Deus te abençoe, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um abraço. Domingo que vem nós estaremos na rádio, para a glória de Deus.